Romanos, capítulo 4, versículo 13 a 17. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Hoje nós vamos, sobre esses versículos, falar sobre esse tema, somente pela fé. Nós, irmãos, que somos salvos, que fomos regenerados e recebemos o Espírito Santo, como nós lemos no começo da reunião, o Senhor conta conosco para nos apresentarmos diante dele como obreiros aprovados. E a palavra diz que manejam bem a palavra da verdade. A ideia é que cortam bem a palavra da verdade. E isso, infelizmente, não acontece nos círculos cristãos que nós conhecemos. Há muita dificuldade de entender as Escrituras. E os irmãos, por essa dificuldade, misturam fé e obras, misturam fé e circuncisão, fé e lei, não é? E nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, entender que a Bíblia é um livro extenso, que se complementa e que nós precisamos cortar ele com sabedoria. E o manejar ele significa fazer isso, colocar as coisas nas suas categorias. E aqui nesse texto, irmãos, nós vemos que Paulo está falando da lei. E por que ele entrou nesse tema agora? Se os irmãos estão nos acompanhando, os irmãos sabem que nós estamos expondo a Epístola aos Romanos. E desde o capítulo 1, Paulo vem demonstrando que, vamos dizer assim, vem colocando as coisas em ordem, porque havia muita compreensão equivocada das Escrituras. Então, do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, o intuito de Paulo é resumir todos os homens, colocar todos os homens numa mesma condição. Todos são culpados, todos estão condenados, todos estão debaixo do pecado e carecem da glória de Deus, estão igualmente culpados, não há melhores entre eles. Os judeus são culpados, os gentios são culpados, os moralistas são culpados, todos eles são culpados diante de Deus. Esse é o propósito do apóstolo Paulo. Nós podíamos dizer que ele quer colocar todos no mesmo saco. E o judeu, Paulo, vai para o mesmo saco. E o gentio, para o mesmo saco. E aqueles que se consideram bons entre os homens, para o mesmo saco. Nesse saco está escrito: pecado. Todos estão debaixo do pecado. É isso que você vê na conclusão do capítulo 3, verso 9. Ele diz: que se conclui? Ele fala: temos nós qualquer vantagem? Ele diz: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E ele começa a fazer uma menção de vários salmos e Isaías, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é a condição do homem sem Deus. Essa é a conclusão que Paulo chega. Então, eis a boa nova, capítulo 3, verso 21. No capítulo 3, verso 21, ele começa a anunciar a justificação pela fé, somente pela fé em Cristo Jesus, independentemente de obras da lei, de qualquer outro artifício que nós possamos arrumar para sermos aceitos por Deus.
Ele vai mostrar que essa justificação se baseia no sacrifício que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz e por nada mais. Não há mérito nosso, né? Todos são iguais diante de Deus, então todos carecem da glória de Deus, todos são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há no Filho de Deus, Jesus Cristo. E esse Filho, ele é a base da salvação de todos nós, porque ele diz que foi ele que foi feito por Deus, propiciação, e nós explicamos, né, o que é isso para os irmãos, que é o sacrifício de substituição, que apazigua as justas exigências de Deus, da santidade de Deus, para que agora, por causa do que Cristo fez, nós possamos ser aceitos por Deus, e ser Deus o autor da nossa salvação, porque é Deus quem nos justifica. Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, irmãos, aí nós entramos no capítulo 4, e nós começamos a ver isso no exemplo desse grande homem de Deus chamado Abraão. E nós vimos do capítulo 4, verso 1 a verso 8, que a fé, ela está em primeiro lugar em relação às obras. Primeiro, fé. E ele ainda fala, se Abraão fosse justificado por obras, teria do que se gloriar, porém não diante de Deus. E ele fala, por que, irmão? Que diz a Escritura? Ele vai lá para Gênesis capítulo 15, verso 6. Abraão creu, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ele começa a dizer, ora, o que trabalha, o seu salário não é considerado como favor. Para quem trabalha é uma dívida. Então, se nós trabalhássemos com respeito à nossa salvação, a salvação de Deus não seria um favor para nós, não seria graça, seria dívida. E ele começa a contrapor fé e obras. Depois do capítulo 4, verso 9 ao verso 12, ele começa a contrapor fé e circuncisão. E ele vai provar que a circuncisão veio depois da fé, porque Abraão foi justificado em Gênesis capítulo 15, e a circuncisão foi estabelecida em Gênesis capítulo 17. Então Abraão foi justificado sendo ainda um incircunciso. Esse é o tema de Paulo. E porque Abraão foi justificado sendo ainda incircunciso, ele é o pai de todos os que creem, embora não circuncidados. E ele também é o pai dos circuncisos. E ele diz, o que é essa circuncisão? Aqueles que não são apenas circuncisos, mas andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. E hoje nós entramos no capítulo 13, aliás, capítulo 4, verso 13 a 17. E nós queremos, irmãos, responder essa pergunta, porque agora a fé se relaciona com a lei. Por que tem que ser pela fé e não pela lei? Esse é o argumento de Paulo agora. Primeiro Paulo estava explicando por que tem que ser pela fé e não pelas obras. E ele fez isso do verso 1 ao verso 8. Depois ele explicou por que tinha que ser pela fé e não pela circuncisão. E ele fez isso do verso 9 ao verso 12. E nós estamos cortando a palavra. Amém? E agora nós chegamos no capítulo 4, verso 13 a 17. Por que é pela fé e não pela lei? E quando nós chegamos no verso 13, nós vemos o seguinte: por que é pela fé e não pela lei? Porque os da fé é que são os herdeiros. Verso 13. Esse é o nosso primeiro ponto. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante o que está escrito na sua Bíblia? A justiça do quê? Da fé. Essa herança prometida a Abraão, irmãos, ia muito além de Abraão, porque dizia a respeito a toda a descendência de Abraão. E se os irmãos conhecem bem, esse tema diz respeito a todos os da fé, de todos os tempos, porque se tornaram descendentes de Abraão por meio de Jesus Cristo.
Se os irmãos conhecem bem, Gálatas capítulo 3, verso 16, diz que Cristo é o descendente de Abraão. Então Deus prometeu a terra a Abraão, Gênesis 15. Sabe que terra era essa, irmãos? A terra de Canaã. Mas é interessante que Paulo amplia essa promessa. Porque se você ler o verso 13, você vai ler que Abraão seria herdeiro do quê? Da terra de Canaã? Leia na sua Bíblia. Herdeiro, porque em Cristo Jesus essa promessa agora se amplia. Amém? Aquilo que era provisório no que diz respeito a Abraão, em Cristo Jesus. Por isso que em 2 Coríntios 1:20, a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, quantas sejam as promessas de Deus, nele nós temos o sim, nele nós temos o amém, neles nós temos todo o cumprimento das promessas de Deus. Amém? Em Cristo Jesus. Ele é o descendente de Abraão, como nós dissemos, Gálatas 3,16. E Paulo lá em Gálatas diz assim, não diz descendentes, como se falando de muitos, mas descendente, falando de um só, que é Cristo Jesus. E em Cristo, irmãos, nós nos tornamos filhos. Em Romanos 8,17 diz que se nós nos tornamos filhos, nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Então, irmãos, por que é pela fé e não pela lei? Porque os verdadeiros herdeiros são os da fé e não os da lei. Esse é o argumento de Paulo. E se você pensar historicamente, você segue o mesmo princípio. Historicamente, o que veio primeiro? Gálatas diz que foi a fé, 430 anos antes, não é? E depois foi dada a lei. E depois nós vamos ler por que foi dada a lei. Amém? Então nós precisamos entender essas palavras importantes das Escrituras: aliança, herança, promessa. São coisas que dizem respeito a nós. Os da fé é que são herdeiros. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Esse é o nosso primeiro ponto. Por que pela fé e não pela lei? Porque os da fé é que são herdeiros. E Mateus capítulo 5, verso 5 diz a mesma coisa: nós herdaremos a terra. Amém? É o que a Bíblia diz. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Quando a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 3, os versos finais, tudo é vosso, significa que tudo está sendo preparado para que herdemos. Amém? Só que nós somos de Cristo. Tudo é nosso. Nós de Cristo. Cristo de Deus. Seja os dons dados à igreja, tudo era para benefício da igreja. É herança da igreja. Herança de quem, irmãos? Dos da fé. Tudo é para os da fé. Tudo é para a igreja. E não a igreja instituição religiosa, mas os salvos em Cristo Jesus. Amém? Por que tem que ser pela fé e não pela lei? Por causa que os da fé que são herdeiros. Esse é o argumento de Paulo. E ele continua dizendo: por que tem que ser pela fé e não pela lei? Versos 14 e 15. Primeiro, para não se esvaziar a fé, ou para não anular a fé. Diz o texto: se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Por que tem que ser pela fé e não pela lei? Porque se você errar nesse corte das Escrituras, você esvazia o princípio da fé. Amém? Você perde o valor do que é o princípio da fé. Ele se exaure para você. A palavra anula-se significa esvaziar, tornar vã.
tornar inútil. Significa que, o que ele está dizendo? Que a herança é para aqueles que, não é para aqueles que cumprem ordenanças. Se fosse assim, não há motivo para ter fé. Vocês, irmãos, estão entendendo, irmãos? Se a salvação fosse para o que cumpre certos mandamentos, ainda que a lei de Deus tenha o seu lugar, e nós vamos ver mais para frente, a fé não teria propósito, não teria razão de ser. Se a herança é recebida mediante a lei, o significado da fé se torna vã. Esse é o segundo argumento de Paulo. Por que é pela fé e não pela lei? Para que não se exaura o sentido da fé. Amém? Para que a fé não seja esvaziada, para que esse princípio não seja esvaziado. E nós podemos olhar isso na vida de Abraão. Abraão, irmãos, não seguia um número de normas e como resultado daquilo, recebeu a terra como herança. Abraão creu. Amém? Os irmãos estão entendendo, irmãos? É isso que a Bíblia diz. Abraão creu em Deus. Deus não disse obedeça tantos mandamentos e então você vai receber a promessa. Não disse isso para ele. Amém? Ele creu naquilo que Deus disse. E aquilo se cumpriu na sua vida, por quê? Porque ele fez alguma coisa para isso? Não, quando ele fez, ele ainda se deu mal, né? Ele arrumou uma confusão por muito tempo para ele, quando ele quis ajudar a Deus. E quando Deus aparece para ele novamente, em Gênesis 17, ele diz: eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Como se dissesse para ele assim: entendeu agora? Eu que faço. E mais tarde, mais para frente, nós vamos ler ali. Ele creu naquele que vivifica os mortos, naquele que chama a existência as coisas que não existem. Foi esse o Deus que Abraão creu. Não foi algo que Deus disse para Abraão: faça isso, faça aquilo, então a promessa vai ser recebida por você. Não foi assim, irmãos. Por quê? Nós estamos vendo. Por que tem que ser pela fé? Por que a nossa vida tem que ser pela fé? Amém? E não pela lei. Por quê, irmãos? Para não anular o princípio da fé. E mais adiante ainda, vamos lá. Verso 14: pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé. Terceiro ponto agora. E cancela-se a promessa. Cancelar tem o sentido de tornar ineficiente, inoperante, sem força. E se a promessa e a herança é dada para os que obedecem à lei, não haverá herança. É isso que Paulo está dizendo. Cancela-se a herança. A herança para você é inoperante, ela não tem valor nenhum, ela não funciona. Talvez esse seja o motivo da nossa pobreza espiritual, irmãos. Nós queremos fazer as coisas para que Deus nos aceite, nos receba e faça algo por nós, que recebamos alguma coisa de Deus como herança. Mas Paulo está dizendo claramente que os da lei não são herdeiros. E se assim fosse, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Então, por que é pela fé e não pela lei? Para que não se anule a fé, para que não se cancele a promessa, para que a promessa seja operante em nós, eficiente. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Então, agora em quarto lugar, ainda respondendo a nossa pergunta: por que é pela fé e não pela lei? Porque a lei suscita a ira. Em quinto lugar, aliás, em quarto lugar, verso 15: porque a lei suscita a ira.
significado é produz a ira. Mas será que a lei suscita a ira por si só, irmãos? E aqui você tem que ter 3 coisas bem juntas, para você entender bem: lei, ira e transgressão. De maneira nenhuma Paulo está contrariando isso. Lei, Paulo não está dizendo assim, a lei por si só produz a ira. Se você entender isso, você não entende o que a Escritura está falando. A lei dá o diagnóstico do homem. A lei é o mecanismo de Deus para trazer a sentença sobre o homem. Mas por causa do que, irmãos? Por causa do pecado, da transgressão. Então a lei diz, não faça isso. E o homem transgride a lei de Deus. E o que acontece com ele? A lei dá sentença sobre ele. A lei produz a ira de Deus sobre ele. A lei determina a pena que ele deve pagar. Amém? A lei, irmãos, dá o diagnóstico da doença e estabelece a pena pela transgressão. A lei produz a ira. Amém? Por que não pode ser pela lei? Tem que ser pela fé. Porque a lei produz a ira. O propósito da lei era outro, é isso que Paulo está dizendo. Havia um sentido para ela. E por isso, como nós não podemos misturar fé e obras, como nós não podemos misturar fé e circuncisão, nós não podemos misturar a fé com a lei. Amém? Nem misturar. E a gente tenta, né, de alguma forma, de algum jeitinho a gente sempre tenta. O que eu preciso fazer aí? Eu vou obedecer tudo certinho. Esse é o 4º ponto. Mas continua. Por que tem que ser pela fé e não pela lei? Porque o propósito da lei, esse é o 5º ponto, é outro. Ela vem para revelar a transgressão e não para solucioná-la. Se você não for cuidadoso com o verso 15, irmão, você vai ter uma confusão na sua mente. Mas onde não há lei, não há transgressão. Isole esse versículo, isole esse pedacinho aí, como eu já vi muita gente fazer. E você vai ter uma grande confusão. Você vai ser capaz de dizer, se não existisse lei, não haveria pecado. Será que não é isso que Paulo está falando? Porque ele disse, mas onde não há lei, não há transgressão. Não é isso que Paulo está falando, irmãos. Lá no capítulo 5, verso 13, ele diz assim, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. E agora você vai entender o que Paulo quer dizer aqui, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. É isso que Paulo quer dizer aqui. Para o ser humano levar em conta que aquilo é transgressão, que aquilo é pecado, tem que haver escrito que aquilo é. Caso contrário, o pecado vai enganá-lo. Caso contrário, ele vai fingir, não tem nada que me diga que eu não posso fazer isso. Não é assim? Então o Senhor tinha que deixar isso bem claro. Esse era o propósito. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Por que não pode ser pela lei, tem que ser pela fé? Porque o propósito da lei é outro. O propósito da lei é mostrar a nossa miséria. O propósito da lei é ser o termômetro que mede a nossa febre, e não uma maneira de solucioná-lo. Ainda que de certa forma Deus usou a lei para restringir a maldade na sociedade. Mas isso é outro aspecto da lei. Só no livro de Romanos a lei tem 7 significados diferentes. E às vezes a gente lê tudo como se fosse o decálogo de Moisés, ou como se fosse os preceitos da Torá, e só no livro de Romanos ela tem 7 significados diferentes. Às vezes ela é um princípio governante, às vezes ela está tratando diretamente do decálogo de Moisés, às vezes ela está tratando de todo o Novo Testamento, e é chamado todo o Antigo, aliás, de lei, e entre outros significados. Por exemplo, no capítulo 3, do verso 11 ao 18, Paulo cita vários salmos e uma parte de Isaías, e depois diz, ora, sabemos que tudo que a lei diz
aos que vivem na lei o diz. O significado da lei aqui não é outro, senão todo o Antigo Testamento. Porque ele está citando uma porção de salmos, e chama esses salmos de quê? Ora, o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Então o verso 11 ao verso 18, Paulo está chamando de lei. E quando você vai procurar as referências, são Salmos, Isaías. Então nós temos que ser muito cuidadosos com a palavra de Deus. Amém? Para nós podermos entendê-la bem. Nós sabemos que aqui Paulo está citando o decálogo de Moisés. E nós sabemos que isso aconteceu para mostrar a miséria humana. E os irmãos sabem que, quem lembra da ilustração da montanha russa? Os irmãos lembram da ilustração da montanha russa? Então, a lei tinha o seu papel. Por que é pela fé e não pela lei? Porque o papel da lei não era aquilo que nós imaginamos. E por isso que eu comecei a mensagem falando que nós temos que saber cortar bem a palavra de Deus. Temos que poder entender e como manusear a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, seguindo. Por que é pela fé e não pela lei? Porque a lei suscita ira. Seguindo, porque a lei tem outro propósito. E a parte A do versículo tem que estar juntinho com a B. Porque é como se Paulo dissesse assim: a lei suscita ira. Aí você diz, então não precisamos dela. Aí ele já rebate para você, mas ela é necessária. Por isso que ele diz, agora você vai entender o versículo. Coloque os olhos no versículo. Pois a lei suscita ira, mas, porém, todavia, entretanto, onde não há lei, também não há transgressão. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ou seja, por um lado, ele diz que não pode ser pela lei, porque ao invés da herança, o que provém da lei é ira. Por outro lado, ele diz que ela é necessária, porque sem ela não haveria nada legal que demonstrasse para o homem que ele era pecador. E ele dizer, não, onde está escrito que eu não posso fazer isso ou não posso fazer aquilo? Sabe onde está escrito? Na lei de Deus, que revela o caráter moral de Deus, perfeito. Por isso que Paulo fala, bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ele diz, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei. Então a lei tem o seu papel, irmãos. Capítulo 5, verso 21 diz que ela veio para que avultasse a ofensa. Capítulo 3, verso 20 diz que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei, o significado dela, vem o pleno conhecimento do pecado. Então ela tem o seu propósito, ela tem o seu papel. Porque é pela fé e não pela lei? Porque o papel da lei não é salvar. Amém? O papel da lei era demonstrar a nossa doença, para que em Cristo houvesse salvação. Esse é o nosso quinto ponto. E seguindo o verso 16, por que tem que ser pela fé e não pela lei? Para que seja segundo a graça. É isso que diz. Agora você pula assim com Paulo. Essa é a razão porque provém da fé. Porque o propósito da lei é outro, o lugar da lei é outro. Primeiro a fé, amém? E essa é a razão porque provém da fé. E ele diz, para que seja segundo a graça. Essa é a salvação de Deus, irmãos. Deus nos ofertou, Deus nos propôs. Não há méritos humanos, não há nada que nenhum homem possa fazer para ser salvo. Ele tem que confiar inteiramente a sua vida a Cristo e receber a salvação que é pela graça, somente pela graça. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Amém? Os irmãos estão entendendo, irmãos? É isso que está escrito na sua Bíblia aí? O que vem primeiro?
A fé ou a lei? O que vem primeiro em importância? Será que não são categorias diferentes? Por que os nossos irmãos têm tanta dificuldade? Por que eles fazem uma salada e vão comendo a Bíblia com tudo misturado? E é uma grande confusão. Por que, irmãos? Porque eles não manejam a palavra de Deus adequadamente. Uma coisa está numa categoria, outra coisa está em outra categoria. Você precisa de uma. E a palavra de Deus diz em Gálatas que essa lei de Deus serviu como um tutor. Ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então ela tinha um propósito definido. Amém? E diz que essa é a razão porque provém da fé. A salvação de Deus é segundo a graça, sem merecimento humano. É isso que significa. Favor divino, a graça divina, que deu o seu próprio Filho pelos nossos pecados, e que Ele cumpriu todas as justas exigências de Deus, para que nós recebamos de graça a salvação, como uma dádiva, como diz o capítulo 5, o dom da justiça, um presente, algo que não merecemos, nem há nada que possamos fazer para merecer, foi nos dado como um presente. Se nós trabalharmos toda a vida, o resto das nossas vidas, para receber a salvação, nós iríamos para o inferno. Amém? Porque não há preço que eu e você possa pagar. Somente foi pela graça. Amém? É por graça somente. A salvação é de graça, gratuitamente. É a abundância da graça, é o dom da justiça, recebido por fé. Essa é a razão porque provém da fé. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não das obras, não de circuncidar a carne de prepúcio, não de cumprir mandamentos, mas somente pela fé. Isso é uma coisa que tem que bater no nosso coração firme, irmãos. Somente pela fé. O irmão dizia que a fé é ir até Deus com as mãos vazias, é se lançar nos braços de Deus, depender dele, 100% dele. Não pensar, bom, hoje eu pequei menos, Deus me aceita. Hoje eu obedeci mais as coisas de Deus, então eu estou muito bem diante de Deus. Não, é pela fé, somente pela fé. Amém? Para que seja segundo a graça. Ah, irmão, então isso aí é uma coisa que vai... Depois o camarada faz só o que ele quiser pro resto da vida. Não é assim. O que a Bíblia deixa claro, irmãos, é que as obras são consequências da fé, e não condição para a fé. Eles não são pré-requisitos para a salvação. Elas são frutos de uma vida transformada. E se você trocar essa ordem, você não tem mais nada. Então, ainda que na vida de um salvo se manifeste as boas obras, porque ele é uma feitura de Deus, criado para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, ainda assim é pela fé. São os méritos de Cristo, é a manifestação da vida de Cristo, é a dependência dele em Cristo Jesus. Por isso o justo viverá pela fé. E Paulo fala isso em Romanos 1,17. Se ele retroceder, ele fala em Hebreus, minha alma não se compraz nele. O justo recebe vida e vive pela vida que recebeu. É isso que significa o justo viverá pela fé. Ele recebe a vida de Deus pela fé e vive pela vida que recebeu de Deus, em total confiança de Deus todos os dias da sua vida. Amém? E em último lugar, por que é pela fé e não pelas obras, ou aliás pela lei? Para que alcance a todos os homens. É isso que diz o verso 16. A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente é o que está no regime da lei, mas também é o que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Isso está ecoando o verso 29 do capítulo 3. É porventura Deus somente dos judeus? Não, não é.
Paulo diz, não é também dos gentios? Ele diz, sim, também dos gentios. Deus é o Deus que salva todos os homens sem distinção. Esse é o tema de Paulo, irmãos. Para nós é mais comum. Para um judeu do primeiro século, não. Não é verdade? Porque ele era uma casta melhor que os outros. Ele acordava de manhã e dizia, obrigado Deus por não nascer mulher, não nascer cão e não nascer gentil. E a teologia de Paulo, nesse sentido, é extremamente radical. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Deus não faz acepção de pessoas. Deus salva todos os homens igualmente. E todos estão na mesma condição diante de Deus. Por que precisa ser pela fé? Para ter alcance pleno para todo mundo. Senão o que nós iríamos ver é os judeus sendo salvos pela fé e o restante do mundo sendo condenado. Então por que é pela fé? Para que seja segundo a graça. Verso 16, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente o que está no regime da lei, para eles também a salvação, pela fé. Também para eles, porque o regime da lei aqui é aqueles que estão lá, aqueles judeus. Traduza, os que estão no regime da lei, você traduz, os judeus. Mas também aos que são da fé que tem em Abraão, os gentios. Todos eles são salvos pela mesma fé, segundo a mesma graça. Essa é a mensagem de Paulo. Deus é um Deus de todos os homens. A promessa vai alcançar os judeus e os não judeus, todas as pessoas da face da terra. E Paulo então conclui com esta frase, se incluindo entre eles, e diz, porque Abraão é pai de todos nós, de todos os da fé. E um judeu diria, não, é nosso pai, Abraão. E essa foi a discussão de Jesus com os judeus no capítulo 8 de João. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a Bíblia diz que eles foram ofendidos por Jesus. E disseram assim, nós somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como tu nos dizes, sereis livres. E Jesus disse, todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado. O escravo não vive para sempre na casa. Jesus disse, o filho sim. E depois Jesus disse para eles assim, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Vocês são escravos do pecado. O que prova que vocês são escravos? Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E então, sendo da fé, nós podemos dizer assim, Abraão é pai de todos nós. E se alguém dizer isso, não é verdade. Abraão foi pai de Isaac. Isaac gerou Jacó gerou as 12 tribos, e esse é o povo de Deus. Aí você lê o verso 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Irmãos, essa é a melhor maneira de se encerrar todo o argumento. Você tem um argumento, a sua imaginação é muito fértil, você imagina um monte de coisa, interpreta um monte de coisa na Bíblia, e Paulo responde para você, como está escrito? Ou como ele faz no capítulo 4, verso 3, que diz a Escritura? A Escritura fala e todo argumento vai embora. Amém? É isso que Paulo está fazendo. O argumento de Paulo está baseado no quê? Na sua imaginação. Não, eu acho que Deus também liberou salvação para esses gentios. Não, Paulo não está fazendo isso. Paulo está dizendo, sabia que Abraão foi justificado, ele ainda era um incircunciso, ou seja, ele era um gentio quando foi circuncidado, quando foi justificado pela fé. E ele foi justificado pela fé, não existia o regime da lei. A lei foi dada 430 anos depois. Por que aconteceu isso?
Essa é a razão porque provém da fé. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É argumento bíblico. Aí, cessa toda a conversa. Amém? Graças a Deus. O que nós podemos aprender então com isso, irmãos? Primeiro, que nós fazemos parte do povo de Deus. Esse povo tem uma herança, né? Recebeu uma promessa. Essa promessa não ficou sem contrato. Houve um contrato estabelecido para que você confie nessa promessa. E esse contrato garante uma herança. E é interessante, irmãos, como nós somos bombardeados diariamente pela insegurança, ansiedade, medo do que nós vamos comer, do que nós vamos vestir, como nós vamos nos portar, o que nós vamos fazer amanhã, como nós vamos pagar nossas contas, não é assim? Coisas que o Senhor disse que nós não deveríamos nem nos preocupar, não é? E isso de alguma maneira revela a nossa condição na fé, porque às vezes nós conhecemos muitos textos das Escrituras, mas na hora que o negócio pega, é que nós descobrimos quem nós somos, né? É mais ou menos assim, quando você não consegue mais mudar as circunstâncias, você não tem poder sobre elas, então agora as circunstâncias vão começar a mudar você. Mas normalmente o que acontece conosco é que elas provam qual é a nossa real condição, onde está a nossa esperança. Se nós somos um povo que é o povo da herança de Deus, então nós devíamos confiar no Senhor, amém? E que além de tudo nós já recebemos dele herança, amém, irmãos? Em Cristo Jesus nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, e nós temos glória futura, amém? Os nossos olhos têm que estar fitos nos céus, não é? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o Paulo segue dizendo: que aprendestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz, que traz paz, estará convosco. Então a ansiedade vai embora, amém, irmãos? É o fruto de sabermos o que temos em Cristo Jesus, que o Senhor não nos desamparará, como ele disse em Hebreus capítulo 13: contentai-vos com o que tens, porque ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, amém? Foi o que ele disse para Abraão no capítulo 17, no capítulo 15: Abraão, eu sou o teu galardão. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, diante dessa herança, como é que nós nos portamos, irmãos? Será que verdadeiramente nós conseguimos atingir no nosso coração a realidade do que Deus fez por nós, do que nós estamos envolvidos em Deus, desse propósito eterno de Deus que nós estamos envolvidos, dessa tamanha salvação que Deus preparou antes dos tempos eternos e que agora se revelou em Cristo Jesus e foi dada para nós, e nós somos participantes dela? Será que nós estamos envolvidos com as nossas coisas do dia a dia? Eu não vou falar coisinhas, porque para nós são importantes, não é? Mas perto da glória que há de ser revelada em nós, perto da nossa herança, perto da salvação de Deus, aí por comparação você tem que chamá-las de coisinhas, não é verdade? Ainda que sejam grandes para nós hoje. Mas quando nós colocamos os nossos olhos no que Deus fez por nós, na salvação em Jesus Cristo, então elas se tornam minúsculas, amém? No que nós recebemos de Deus, que o nosso destino eterno está garantido, que ninguém pode nos separar desse amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar dele. Ele nos garantiu
que começou uma obra em nós, há de completar. Amém? Ele nos garantiu que somos filhos, que Ele enviou ao nosso coração o Espírito do Seu Filho, que pode clamar por Ele, não é? O próprio Espírito que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos esses filhos, temos herança com Deus, esperança. Ainda que tudo nessa vida nós soframos, seja o que for que vamos sofrer, temos esperança eterna. Amém, irmãos? E se partirmos, temos esperança de ressuscitarmos juntamente com Cristo. Amém? E quando os nossos irmãos partem, temos esperança. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4,13: vocês não são como os demais, que não têm esperança. Não é? Nós temos esperança de que aqueles que partiram e dormiram no Senhor ressuscitarão, e nós seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E a Bíblia diz: estaremos para sempre com o Senhor. Então, irmãos, há uma garantia dada por Deus a nós, e quando nós colocamos os olhos nela, nós nos alegramos. Amém? É quando você conhece sobre Deus, você conhece o caráter de Deus, você sabe que Deus é digno de confiança. É isso que ele diz lá em 1 de João capítulo 5: se nós damos crédito ao testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque Deus é digno de todo crédito, irmãos. Amém? A palavra de Deus não muda, não falha, não volta atrás, não volta vazia para si, prospera sempre naquilo que foi enviada. E nós estamos agarrados a isso pela fé. Pela fé. Por isso que é pela fé. Não pode ser pela lei. Amém? Por isso que é pela fé, não pode ser pelas obras. Por isso que é pela fé, não pode ser pela circuncisão. Amém? O que mais aprendemos? Se você buscar outras formas de justiça, você esvazia a fé. Se você buscar outras formas de se justificar diante de Deus, você perde a operança da promessa. A promessa se torna para você inoperante. Esse é o resultado da nossa pobreza espiritual. Não andarmos pela fé, andarmos buscando outros caminhos, a nossa justiça própria. Nós somos especialistas, irmão. Como você sabe disso, irmão? É simples, eu só vou falar que alguém falou mal de você. A próxima frase é você buscando algum tipo de justificação própria, alguma maneira de se defender. Não é assim? Você está buscando sua justiça própria, não é? E esse é o resultado, aliás, essa é a causa de toda a nossa pobreza espiritual. Quando nós buscamos outras formas de justiça, a fé é esvaziada. Amém? A promessa se torna ineficaz. Amém, irmãos? E esses argumentos de Paulo, irmãos, nos mostram como ele era um habilidoso operante da palavra de Deus, não é? Ele não deixa nada por fora. E os irmãos sabem que muitas vezes na Epístola aos Romanos ele usa esse recurso de linguagem chamado diatribe, que é quando você cria um locutor, um interlocutor imaginário que começa a te opor. Mas e isso? Tu, porém, me dirás, né? Que diremos, pois? E ele vai. Ele mesmo cria o argumento para em seguida derrubar o argumento. Por quê? Porque ele é um homem que maneja bem a palavra da verdade. Na verdade, existem até mesmo faculdades de direito que estudam a maneira de argumentação de Paulo, tamanha a capacidade de argumentação dele. Porque, irmão, era um homem que manejava bem a palavra da verdade. Amém? E quando chega alguém para você dizer, mas e o sábado, mas e não sei o quê, mas e começa a misturar a lei com a fé, não é?
Não, mas veja bem, essa aí é uma graça barata. Se o camarada não faz nada, como é que Deus vai salvar ele? Não é assim que funciona, irmão. Se é pelo que ele faz, não é graça. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ainda que na vida de um servo de Deus existe boas obras, manifestação da vida de Deus, e isso é evidência que ele foi salvo, e não é condição para ele ser salvo. Ou seja, muitas vezes nós temos que chegar para um camarada desse e dizer assim: ó, você já pôs à prova a sua fé, se verdadeiramente você é salvo ou não? Você já buscou confirmar sua vocação e sua eleição? Porque um camarada desse possivelmente não tem a Cristo, não foi regenerado. Ele creu, como diz em 1 Coríntios 15, uma fé vã, psicológica. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas não é porque existem pessoas assim no mundo que nós vamos dizer que é fé mais alguma coisa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A Bíblia lida com eles de outra forma, mas para nós é pela fé. Amém? Nós fomos salvos pela fé. E depois que você é da fé, então você vai ver se essa fé em você não é vã. Por isso que Jesus disse daqueles 4 tipos de solo. E os últimos 2 são crentes. Não é? Ou você é o crente, que a semente foi colocada em você e está entre espinhos, e os espinhos são os cuidados da vida e a fascinação das riquezas, impedem que ela cresça e produza frutos. Ou você é o crente que é boa terra. Porque aquele que caiu à beira do caminho não é crente. Aquele que caiu em solo rochoso não é crente. Porque a palavra, irmãos, é a semente que gera vida no mais interior do homem, gera raízes. E se caiu em solo rochoso, não tem raiz. E fala que quando vem a tribulação, seca. Se caiu na beira do caminho, fala que as aves do céu roubam a palavra e se tornam frutíferas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então há uma fé que é uma fé não eficaz, que é uma crença que não produz resultados, mas ela é psicológica, ela é mental, mas ela não tem realidade interior. Para essas pessoas, elas precisam nascer de novo, nascer da água e do Espírito, não é? E elas são como o vento agora. Ninguém consegue ver o interior delas e que o Espírito Santo está no interior delas, assim como ninguém consegue ver o vento. Mas ninguém pode negar que o vento empurra árvores, balança folhas, causa tremores. É os efeitos do vento. E Jesus disse que aquele que é nascido do Espírito é assim também. Ninguém pode ver o interior dele, mas há resultados exteriores que comprovam que o vento está soprando nele. E ele é como o vento. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então isso fecha as lacunas de vocês dizer assim: ah, mas o camarada lá é crente. Crente até o diabo é, irmão. Tiago diz. E os demônios são. E estremecem. Nascido de novo, regenerado, que em Deus produz boas obras, é coisa diferente. Quando você tem contato com a pessoa, a comunhão no Espírito Santo é diferente. Amém? É muito diferente. Então, por causa dessas pessoas, nós vamos negar que a salvação é pela fé, irmão? Não. A salvação é somente pela fé. Amém? Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque se você pudesse mover uma palha que contribuísse para a sua salvação, no outro dia você estava postando no Face, no Instagram, colocando na primeira página do jornal. E você estaria se gloriando daquilo que você fez para cooperar com Deus com respeito à sua salvação. Então Deus não deixou essa opção para nenhum de nós. Amém, irmãos?
Amém? E em último lugar, tenha isso em sua mente, irmão. Deus não faz acepção de pessoas. Tenha isso claro em sua mente. Nós temos falado muitas vezes sobre isso. Quando você sai pela rua e você vê um morador de rua, um mendigo, uma prostituta, um homossexual, Deus ama ele tanto quanto você. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama ele como amou você, e deu o seu filho Jesus por ele. Aí quando alguém dizer para você assim, você é igual a ele, aí então daí você se sente ofendido. Ainda que na teoria não sinta, mas o camarada vai dar um salto para trás ou vai, Mas é o que a Bíblia diz, irmão. E a salvação foi para você e para ele. E porque você não é tão mal como poderia ser? Porque Deus restringiu na sua vida, por inúmeros motivos, o mal. Desconhecidos, que deveriam levar cada um de nós a dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu não merecia, mas o Senhor me salvou. O Senhor me colocou numa casa que meu pai me ensinou, e isso restringiu o mal na minha vida de alguma forma, porque senão eu seria tão pior como aquele homem ou aquela mulher. Porque essa é a realidade da condição do homem, irmão. E por isso Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz, nós não deveríamos fazer. Amém? Quando nós estamos andando pela rua e damos aquela disfarçada quando nós vemos alguém na rua, nós não deveríamos fazer. Ou quando nós vemos uma moça não vestida adequadamente e nós fingimos que nós não estamos vendo, não é? Ai, ela, olha só. Isso é o diabo, irmão. Isso não tem nada a ver com Deus. Amém? Houve um irmão do passado chamado Blaise Pascal. Ele dizia assim: há duas espécies de homens no mundo. Uns justos, que se consideram pecadores, eles são salvos. E os pecadores, que se consideram justos, esses são os perdidos. Só há essas duas classes de homem no mundo. Nós somos salvos, fomos justificados pela fé em Jesus, mérito nenhum nosso. O que isso produz em nós? Somos pecadores. Como Lutero dizia, pecador e justo ao mesmo tempo. Uns justos, que para eles, irmão, você é justo? Irmão, eu sou um pecador, salvo pela graça de Deus. Agora quando você vai encontrar alguém, que você apresenta o Evangelho, ele diz, não preciso dele. Por que você acha que ele não precisa do Evangelho? Porque ele é justo, porque ele é bom. Então o Evangelho não serve para ele. Esses são os pecadores que se acham justos. Em que grupo nós nos enquadramos, irmão? Quando nós estamos lendo as Escrituras, acontece isso. Conhecemos quem é Deus, quem nós somos. Amém? Quem é Deus? Aí aquele refletor brilha sobre nós. Aí toda a sujeira do nosso coração e nossa volta, toda a nossa miséria fica exposta à luz. Agora nós sabemos quem nós somos. E o que nós fazemos? Deixamos de confiar em nós mesmos. Dependemos inteiramente de Deus. Pela fé em Cristo Jesus nós vivemos. Por isso que é pela fé, irmão. Porque nós podemos dizer o seguinte: não haveria outro jeito. Amém? Amém? Vamos orar, irmãos?